Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é dia 17 de janeiro de 2025 que eu passo para comentar um pouco sobre o que aconteceu na economia nos últimos dias e o que deve dominar o debate da economia brasileira no próximo ano, com reverberações já para os próximos dias, inclusive. Eu acho que o primeiro ponto é essa valorização que o real teve depois do início do ano até agora, né? O real já chegou a custar, o dólar chegou a custar R$ 6,30, hoje está custando R$ 6,04, então uma valorização significativa, né? Em poucos dias no início do ano. Se continuasse essa tendência, seria bastante bom. Eu acho que se continuasse nessa tendência por uns 2 ou 3 meses, talvez no ano todo, a gente teria um bom rumo, né, para a moeda brasileira, mas não é o que deve acontecer. O Brasil, na verdade, continua com um problema fiscal bastante grave, não mudou nada nesse sentido. O que aconteceu foi que a moeda de países emergentes se valorizou porque está uma discussão bastante intensa nos Estados Unidos sobre a intensidade com que as medidas do governo Donald Trump já anunciadas serão efetivamente realizadas, especialmente as tarifas de comércio. Já há um entendimento entre assessores do Trump de que colocar as medidas já no início do ano, com a intensidade que se estava sendo anunciada, seria muito prejudicial à economia dos Estados Unidos, que está aquecida, forte, né, e com tarifas de importação muito altas, levaria a uma inflação rapidamente. Então, aparentemente, pode estar havendo uma escolha de quais vão ser os primeiros países tarifados, os tipos de setores a serem tarifados, e isso abrandou um pouco as expectativas que se tinham sobre as consequências da política do Trump para países em desenvolvimento, e aí isso levou a uma valorização de diversas moedas, o real entre elas. Mas para frente, os dois assuntos que vão dominar são exatamente esses dois, né? O mundo se adaptando a um novo governo Donald Trump, a saber como serão as medidas. No caso do Brasil, a lei que mais importa é a lei de reciprocidade nas tarifas, né, em que nos Estados Unidos há uma lei que diz basicamente que os Estados Unidos podem tributar as importações realizadas de um país, de um determinado país, no mesmo nível que as exportações dos Estados Unidos são tributadas por este país. Então, chama lei de reciprocidade. E o Brasil taxa pesadamente as exportações dos Estados Unidos para o Brasil ou as importações brasileiras, né, de produtos americanos. Isso pode ter uma reverberação negativa para setores diferentes aqui na economia do Brasil. A gente vai ter que ficar bastante atento, isso ainda deve demorar um pouco a acontecer, porque a legislação normalmente gera reverberações para o ano seguinte, só para 2026, mas já é algo a ficar atento, né? Outro aspecto que assim, me parece bastante importante, na verdade será muito importante, é a situação fiscal brasileira. O melhor dos mundos, evidentemente, seria um ajuste mais duro, né? Ter um ajuste fiscal que fizesse com que a economia do Brasil gerasse menos despesas de maneira estrutural, ou os gastos obrigatórios fossem pegassem, né, uma parte menor do orçamento total brasileiro, especialmente no médio e no longo prazo, mas o fato é que isso é muito difícil que ocorra, não deverá ocorrer um novo pacote fiscal. A economia do Brasil, nesse quesito, deve ficar na expectativa de como o governo federal irá contingenciar gastos. Aprovou uma lei, ou estava para aprovar uma lei, uma medida provisória para aumentar a capacidade de contingenciamento. Isso é positivo, né? Evidentemente que não é estrutural, mas é positivo e pode gerar
uma melhora de contas. Ainda assim, dificilmente a gente vai ter grandes movimentos de melhora do dólar, por exemplo, do preço do dólar, por exemplo, por causa disso, porque se sabe que, mesmo que se contingencie bastante no início do governo, no início desse ano, caso a economia vá para uma recessão no final do ano, que é possível que aconteça, dado o nível de taxa de juros, é provável que o governo então comece a gastar mais, né, para reeleger o seu candidato lá em 2026, né, comece a gastar mais no final de 2025 e início de 2026. Então, a expectativa que a gente tem, assim, um pouco sobre a economia do Brasil, é uma economia que vai desacelerar, a atividade econômica vai desacelerar durante 2025. Na verdade, os dados já têm um pouco mostrado essa cara aqui no final de 2024, já estão mostrando um nível de desaceleração, um crescimento mais na margem, os diversos setores, diversos, né, varejo, serviços, o próprio IBC-BR, todos mostrando um crescimento mais na margem, e esse crescimento em desaceleração deverá provocar algum aumento na taxa de desemprego e aí a ver como a inflação vai se comportar. Porque se o nível de renda cresce um pouco menos, se o desemprego começar a subir e a inflação estiver alta, evidentemente a gente pode entrar numa situação bastante grave. Bom, amigos, sinto dar informação que talvez não seja das melhores para um início de ano, mas essa é a minha visão mais geral sobre o que deve dominar o debate agora e para os próximos meses. Eu vou ficando atento aqui, mostrando um pouco de como esses aspectos estão se revelando na economia do Brasil e o que é que a gente pode esperar para a sequência do ano. É isso, obrigado a todos e até o próximo áudio.